Muito bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, trazendo paz, alegria, gozo, satisfação, ânimo, coragem, trazendo cura, libertação. Você que está aflito, acalma o teu coração. A palavra de Deus, ela tem este poder de te ajudar. Ouça. Não é pensamento meu, é o que diz a Bíblia. Deus te ajude a receber a tua cura, aquilo que você está precisando, suprir as necessidades. Bem, queremos falar hoje sobre um pouquinho, sobre ordem e conduta. Vocês conhecem muito bem como conduzir-se ordenadamente. Conduzir-se de uma forma que não produza escândalo. Conduzir-se de uma maneira que não vá magoar as pessoas por vontade própria, por vanglória, porque tem pessoas que acham bom, se parecer que é maior do que os outros, que gosta de humilhar os outros, só porque às vezes tem um pouquinho de coisas a mais, só porque às vezes tem uma posição melhor, que não vale nada diante de Deus. Deus nos vê todos iguais. Não tem essa questão de posição financeira ou grau de estudo, mas a ordem e conduta. Agora, Jesus, como ele é o grande mestre, o grande Senhor, ele ensinou todas as coisas aos seus discípulos. E quando ele ensinou aos seus discípulos, ele estava passando para nós tudo aquilo que ele ensinava, porque aquilo ia ficar escrito, para que nós também seguíssemos da mesma forma que eles seguiram. Agora não vem você com essa que isso era para os apóstolos, isso foi para aquele tempo, batismo foi para aquele tempo, ceia foi para aquele tempo, lavar pés foi para aquele tempo. Não, tudo é para hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele descesse aqui hoje, fosse ensinar, ele não ensinaria uma nova coisa, não. Ele ensinaria a mesma coisa que ele ensinou naqueles dias. Porque é imutável os seus ensinos. Ele não tem que ficar aprendendo. Os homens, sim. Os cientistas, sim. Tem uma época que eles dizem que o café faz mal. Outra época diz que o café deve ser usado. Vem um outro lá, cientista, diz que o ovo destrói. Outro vem e diz que é necessário comer tantos ovos por dia. Quer dizer, os homens são assim. Mas Jesus não é assim. Jesus é perfeito. Como ele diz em João capítulo 13, quando ele estava explicando aos discípulos sobre o lava-pés, Ele diz: vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Então ele é o nosso mestre. Se ele não é teu mestre, se o teu mestre é um outro mais sabichão aí, mais sabido do que os apóstolos, mais sábio do que Paulo, mais sábio do que Jesus, bom, cada um segue o que quer seguir. Problema de cada um. Mas nós, como diz Josué, Mateus, Josué 24, olha, vós escolheis a quem quer seguir. Hoje escolhei a quem quer servir, se ao Senhor ou se aos ídolos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem muitos que têm tomado essa decisão igual Josué. Ô irmão, mas a Bíblia é assim. Eu vou seguir a Bíblia. Siga o que você desejar seguir. Então vamos ver um pouquinho de ordem e conduta que o nosso Mestre e Senhor nos deixou? Comecemos aqui em Mateus capítulo 6.
Vejamos o que ele diz para nós. Ordem e conduta. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele, para ter uma boa reputação diante dos homens. Se o fizerdes assim diante dos homens, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você gosta de dar as coisas para os outros e tocar trombeta? Aprenda com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores. Não é assim que faz, não. Ajuda sem aparecer. Tem que tocar trombeta? Fizemos uma casa para o fulano, fizemos uma casa para o Beltrano, fizemos isso para aquilo. Se você tem que fazer declaração de imposto de renda, declara na sua declaração de imposto de renda lá para onde tem que ser, né? E a pessoa assina o recibo para você que ela recebeu, para você prestar conta, Ministério da Fazenda. Mas não toca a trombeta, não. Tudo que faz para os outros tem que contar. Você não vai ter galardão junto ao Pai que está nos céus. Você vai ter galardão dos homens. Portanto, aprenda, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Aquele fulano é muito bom. Ele deu uma casa para aquela viúva. Boa coisa, não é? É bom. Ele fez mais aquilo outro para alguém. Hipocrisia. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pronto, você já foi louvado pelos homens. Você queria ser louvado, exaltado, glorificado, já foi. Mas faça em segredo para você receber a glória maior. É ensino do mestre. Então vejam bem. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quer dizer, o irmão simples, pobre, né, se sujeita a isto, a pedir na junta de diáconos, a mesmo alguém, para ser humilhado? Falta de cristianismo. Falta de cristianismo. Quando Jesus disse isto, guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles, ser glorificado por eles. Jesus afirma o valor positivo que há na justiça. Nós devemos procurar fazer atos de justiça, mas não tocar trombeta. Viu? Afirma o valor positivo que há na justiça prática, mas somente quando praticada em submissão a Deus e por amor a Ele, ao invés de fazer em busca de glória pessoal, humana. Então guardai-vos de exercer a vossa justiça para aparecer, para serdes vistos pelos homens. Então, quando Jesus disse, no verso 2, quando deres esmola, não faças tocar trombeta. Então, no Novo Testamento, quando Jesus fala justamente, lá também em Mateus capítulo 23, lá no verso capítulo 23, no mesmo Evangelho de Mateus, ele está lá dos hipócritas, os fariseus hipócritas. Porque eles amavam ser elogiados, eles amavam ser glorificados, eles amavam aparecer, ser alguma coisa. Então, no Novo Testamento, o hipócrita é aquele que alega ter um relacionamento com Deus e amar a justiça, mas que está buscando o seu próprio interesse, enganando-se a si mesmo. Não engane a você. Obedeça às tradições, mas caladinho, né?
Fique com os ensinamentos do mestre dos mestres. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e Senhor. Então Jesus, como grande mestre e Senhor, ensinou os seus discípulos como proceder em todas as situações, como se conduzir em qualquer dificuldade, em qualquer momento de alegria, de tristeza, de abundância, de escassez, de muitos amigos e de poucos amigos ou de nenhum amigo. Paulo chegou o momento de dizer: todos me abandonaram, mas Cristo estava comigo e me sustentou na minha primeira defesa. Mas Cristo estava comigo. Jesus também, em Mateus 23, verso 23 e 24, ele se posicionou como um condutor que tem luz. Um condutor que tem luz, porque existem muitos condutores que são cegos. Eles não ensinam a Bíblia para vocês, eles ensinam o que eles querem ensinar. Sua ordem, conduta, maneira de se conduzirem com as pessoas no templo. Então vejamos, Jesus disse assim no verso 23 de Mateus 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei. O que é o mais importante da lei? Que é mais importante que dar o dízimo de todas as coisas. É o que Jesus está dizendo. Hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Chamou eles de hipócrita por quê? Porque negligenciavam o mais importante da lei. Você pode ler aí no verso 23. O que era mais importante do que dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Jesus vai dizer o que é. A justiça, a misericórdia e a fé. Pronto. Essas três coisas que Jesus cita, que é muito mais importante do que dar o dízimo, até das hortaliças, que eles eram criteriosos. Mas tinha coisa mais importante que eles não faziam. Será que isso também hoje não está acontecendo? As pessoas justificam-se que dá o dízimo, querem se justificar através do dízimo. Outros dizem que não tem que dar dízimo. Eu não estou falando sobre dízimo hoje. Isso é problema de cada um. Não tem nenhum versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que proíbe alguém de dar dízimo. Se você não quer entregar, você não é salvo porque dá dízimo. Você é perdido, mas você se perde porque você deixa de fazer todas as coisas. Aqui eles estavam pelo menos dizimando, mas estavam deixando de lado o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Não tem fé nem para dar dízimo. Então pronto. Quer se justificar que não está no Novo Testamento? Tudo bem. Dá a sua contribuição como você quiser. Se não quiser dar também, não dá. Você já não cumpre a Bíblia em nada mesmo. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, sem deixar de fazer. Então você deve fazer todas as coisas. Ele não os condenou por darem dízimos. E se eles fossem praticar a justiça, a misericórdia e a fé, também não deveriam parar de praticar a prática do dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mas Jesus não era condutor cego.
Jesus não é um condutor cego. Ele conduz com a luz divina do seu olhar. Ele não é um condutor cego que coa um mosquito das pessoas, qualquer falhazinha do membro é chamada a atenção. Qualquer atrasozinho do membro é chamado a atenção, uma falta de educação. Até mesmo a criança quando erra. Puritanos hipócritas. Lá era fariseus, aqui puritanos, né? Vê defeito em tudo que as pessoas fazem. Só a sua pregação que é inspirada. Só o seu louvor que é inspirado. Então, com um mosquito, qualquer coisinha, um deslize de uma pessoa, um deslizezinho, um mosquitinho, o menor daquele tempo que Jesus estava dizendo ali, lá na terra, nos dias que ele estava vivendo, o menor dos insetos imundos, né? Era um mosquitinho lá. E o maior era o camelo. Então, coa-se um mosquito de qualquer pessoa, qualquer errinho é julgado, é condenado, é falado no púlpito, mas do ministro, dos seus obreiros, engole-se um camelo, passa tudo, hipocrisia. Tudo isto dentro da igreja. Arrependei-vos. Arrependei-vos para que receba, venha o tempo de refrigério. Deixa disso, dessa hipocrisia. Como você quer ser tratado, trate as pessoas. É o que Jesus ensinou, o Mestre. Bem, meus irmãos, que Deus vos abençoe, nos ajude. Precisamos da ajuda de Deus, da cura do corpo, da alma e do espírito. Em nome de Jesus Cristo, firme avantes, valorosos guerreiros da fé.